Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade a todos vocês, tudo bem? Glórias a Deus, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou de olho ali porque são várias telas, vocês já devem ter visto aqui. A gente tem várias telas aqui de monitoramento. Uma é justamente para ver o enquadramento da câmera, ver se eu estou bonito. Brincadeira, né? E outra aqui é o meu retorno do YouTube, que justamente tem aqui para ver como está a transmissão. Isso, então já posso baixar o volume, porque já vi que o volume está bom, o áudio está bom, a imagem está boa, está dentro daquilo que nós programamos. Deixa eu dar um aviso para vocês rapidamente. Quando travar, nem todo travamento ele é daqui, queridos. Quando você assiste de novo o vídeo, você vai ver que muitos deles não têm travamento. Aí o pessoal fica, travou. O travamento pode ser seu, pode ser do YouTube, pode ser da sua internet, pode ser meu, com certeza. Então, quando travar, tu dá um F5, ou então no celular você sai e volta novamente, tá bom? Gente, temos estado aqui todos os dias ao meio-dia orando. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por muitas coisas que o Senhor tem feito, tem nos dado resposta, tem nos dado direcionamento como igreja, como seres humanos. Louvo a Deus pela quantidade de pessoas que têm abraçado essa visão, essa vontade de orar, de interceder, de clamar. Então é importante estarmos aqui. Todas as quintas temos estudos. É claro que meus estudos estão vindo para cá, porque para mim é mais fácil dar aula no quadro. Os slides, eles requerem um tempo, né? Eles requerem de mim, por exemplo, no mínimo 3, 4 horas para eu poder preparar os meus slides. Sou chato com imagens, chato com as pontuações. Sou professor, né, irmão? Então a gente vem com aquelas coisas bem chatinhas, colocar tudo no seu devido lugar. E como eu estou numa correria, estou com obra, estou terminando matérias aqui de curso, eu estou com as lives todos os dias ao meio-dia, tenho acompanhado os noticiários, tem a igreja. Os irmãos têm cooperado, amanhã eu vou mostrar melhor. Já fomos lá buscarmos as primeiras cestas, já compramos os álcools, né, os frascos de álcool gel, já temos pessoas que já vão receber. Então, tudo isso requer trabalho, tempo, tem minha liderança, tem aconselhamento, tem pessoas que eu preciso dar atenção. Então, a minha vida, ela é bem corridinha, né, irmãos? Uma vida bem corrida, graças a Deus. Mas estamos aqui. Para esse tempo, queridos, nós vamos falar sobre estratégias espirituais para tempos de guerra. Eu quis trazer esse tema, ele é bem profundo. Eu não vou poder dar tudo por causa do horário, mas eu creio que Deus vai nos abençoar, nos brindar de uma forma bem maravilhosa. Eu creio que Deus vai nos dar a condição de aprender alguma coisa hoje, tá bom? Vamos orar antes de tudo? Vamos agradecer a Deus pela vida de vocês. Um abraço a todo o meu país, do Iapoque ao Chuí, meu norte, meu nordeste, meu sudeste, meu sul, meu centro-oeste. País maravilhoso chamado Brasil. A você, meu irmão, na América Latina, você que está no Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, você que está na América Central, Honduras, Guatemala, você que está aqui falei Venezuela, Colômbia, né? Falei, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe meus irmãos que estão no México, nos Estados Unidos, no Canadá, meus irmãos que estão em Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Reino Unido, Deus que abençoe você, meus irmãos que estão aí na África, um abraço a todos os meus amados irmãos em Angola, nossos queridos irmãos que estão lá, Fanny, Benoit, beijo para vocês, estão em Senegal, vários irmãos que estão fora, e no Japão, que estão na Austrália, irmãos que estão em outros países, que estão vivendo, morando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Bem-vindos ao canal. Deixe o like. Hoje eu peço, por favor, deixe o seu like. Isso é importante para o canal, tá bom, gente? Deixe o seu like nessa hora para que nosso canal seja recomendado. Entenda uma coisa, queridos. A gente não está aqui por dinheiro, nem por fama. Estamos aqui por um bem maior.
Falei isso hoje com um querido liderado meu. Falei, rapaz, a gente tem que estar nos lugares por bem maiores. A gente não pode estar nos lugares por fama. A gente está no lugar para servir. Quem serve cresce. Quem quer ser servido estagna. Então a gente tem que estar nos lugares para servir as pessoas. E quanto mais você serve, mais Deus te presenteia. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você oferece, mais é oferecido para você. Eu não sou bobo nem nada, então eu tenho dito a Deus: usa-me, Senhor. Eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, para ceder, para abençoar. Então você que está aí, ajuda o nosso canal, abençoa dando seu like. Gente, nós vamos falar sobre estratégias espirituais para tempos de guerra, mas antes vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Deus, Pai querido, amado, estamos aqui, ó Deus, estabelecidos para a honra e glória de Jesus Cristo. Estamos aqui para aprender a sua palavra, para aprender conceitos espirituais. Estamos aqui para ser direcionados, dirigidos. Estamos aqui, ó Deus, para compreender o que tu queres para cada um de nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela, Senhor, pela disponibilidade de cada um. Esse tempo difícil que temos vivido. Esse é um tempo que precisamos de estratégias espirituais. Esse é o tempo que precisamos, ó Deus, muito do teu direcionamento, do teu agir. Ajuda-nos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Cura aqueles que estão agora enfermos. Sê com aqueles que estão, ó Deus, com transtorno de ansiedade. Os que estão ansiosos, os que estão, ó Deus, insones. Deus, tira o medo. Em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos nessa hora. Espírito Santo, clamamos a ti, querido, fiel amigo, professor, mestre, tutor, guia, advogado. Ajuda-me nessa hora, para que eu possa passar aos meus queridos irmãos aquilo que tu colocaste no meu coração, aquilo que o Senhor tem direcionado às nossas vidas. Muito obrigado. Nós agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou usar um pequeno texto muito conhecido em Efésios, no capítulo 6, verso 11. Efésios 6, 11. E é o único texto do contexto que eu vou usar. Geralmente a gente usa do 10 ao 18, mas depois você leia melhor em casa. Mas vamos do 10, perdão, vamos só usar o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repetindo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só para contextualizar o texto em questão, ou a percepção paulina. Paulo vem falando nesse texto sobre família. Paulo vem falando sobre pais, mães, filhos, escravos ou empregados, patrões, senhores. Vem falando de amor, respeito mútuo, uma série de coisas. Então, Paulo utiliza o contexto da batalha espiritual de Paulo. Ele é bem humano, ele é bem família. Ó, contexto humano. Familiar. Contexto social. Ou seja, Paulo começa o seu tratado utilizando o contexto humano / familiar, ou seja, o contexto social. Paulo não começa falando de demônios. Paulo não começa tratando de batalha espiritual nos ares. Ele começa a tratar de batalha espiritual na terra. O que Paulo quer nos ensinar através desse contexto de Efésios? Ele está escrevendo esse povo de uma cidade muito importante, uma cidade helênica, greco-romana. Paulo está trazendo um contexto de entendimento que é importante para nós nos dias de hoje. As nossas batalhas, elas começam no contexto humano. As nossas batalhas, elas têm início, elas têm... todo o estopim começa aqui, na parte humana. E aí nós vamos entender, eu quero separar algumas palavras importantes para você, mas principalmente essa. Para que possais estar firmes contra as astutas, Paulo chama de ciladas, que no grego
é metodeias. E o que é metodeias? Metodeias é tramas, armadilhas, maquinações. A tradução de metodeias como ciladas também significa tramas, armadilhas, maquinações ou ardis. A palavra metodeias, ela dá origem na etimologia para nós ao que chamamos de método. O que é método? Método é uma coisa utilizada. Método, na verdade, é algo que utilizamos de forma gradativa, é algo que usamos passo a passo, é um método. Então, Satanás usa métodos com tramas, armadilhas, maquinações e ardis. Em qual contexto são essas ciladas? Contexto humano. Contexto do ser humano, contexto meu e seu. Contexto nosso. É o que eu falei, gente, para mim não está travando. Ó, o pessoal fala assim, está travando. Olha aqui, ó. Tá bom? Não está travando. Quando travar, vai travar aqui para mim. Logo de cara, trava para mim também. Tá bom? Então, vamos compreender. Eu sei. Tá ótimo. Então, isso aí. Travando para vocês, tá bom? Entra e sai. Vamos compreender, então, quando Paulo está falando de estratégias espirituais, contexto humano, familiar, social. Lembre-se que eu tenho muitas aulas aqui, onde eu volto a Adão, remonto a questão de Adão, a Eva, a queda, uma série de coisas que nós temos falado. O maior, eu quero que você lembre-se de uma coisa em tudo isso aqui. Satanás, ele é o que do ser humano? Satanás é inimigo. Satanás é inimigo das nossas almas. Ok? De quem o inimigo é? O Satanás é inimigo de quem nós? Das nossas almas. O inimigo das nossas almas. Por quê? Na verdade, ele sabe do poder que há nas nossas almas quando elas estão em Cristo. Já dei vários estudos aqui sobre o poder da alma, o poder do espírito, o poder latente da alma, já indiquei livros. Então, Satanás, ele sabe que a nossa alma em Cristo, ela é poderosa. Então, o que ele faz? Ele torna-se inimigo das nossas almas. Agora, olha que interessante. Ele torna-se inimigo das nossas almas, sendo amigo dos desejos da nossa alma. Como é que Satanás é inimigo da minha alma? Sendo amigo dos meus desejos. Satanás torna-se inimigo da minha alma, sendo amigo dos desejos da minha alma. Ou seja, ele sabe das fragilidades que eu tenho, ele sabe dos problemas que eu tenho, das necessidades que eu tenho. Então, ele vem com as suas astutas ciladas, seus métodos, suas tramas, suas armadilhas, suas maquinações, seus ardis, torna-se meu inimigo, sendo amigo dos meus desejos. Vocês estão entendendo? Dá um amém aí. Dá um amém. Compreenda isso. Ele torna-se meu inimigo sendo meu amigo. Como assim? Ele não é bobo. Por isso que o thumbnail vem o xadrez. Porque é um jogo de xadrez. Satanás joga xadrez conosco. Satanás, ele traz sobre nós. Se alguém... É interessante, né? As pessoas falam assim, o diabo. O diabo. Chifre, cauda. Parece que é a velha do Chaves. Satanás, é você, Satanás. Gente, sai. Cara, eu já falei, Satanás não luta de bazuca há muitos anos. Tem muito tempo que Satanás não luta com bazuca. Tem muitos anos que Satanás não usa de truculência para com o ser humano. E quanto mais avançamos na sociedade, mais ele usa as estratégias contra nós. Eu quero que você entenda. Deixa eu apagar aqui. Eu quero que você entenda que a nossa maior luta nesse momento, essa crise que nós estamos passando, há uma manipulação de sentimentos. E Satanás, ele tem muitas armas, sabe? Ele tem muitas
formas de agir, de manifestar sobre nós, contra nós. E nós nem sabemos disso. O problema da igreja evangélica, o problema, infelizmente, dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos, protestantes, ou seja lá o nome que a gente quiser arrumar para a nossa posição, é que a gente é arrogante. A gente é muito arrogante, que a gente acha que conhece o diabo e acha que não tem que se preocupar com o diabo. Eu me lembro num debate da 93, eu não vou citar o nome da debatedora, e ela teve a coragem de falar na minha cara. Eu era o único que estava representando a ala de batalha espiritual. O resto era todo mundo Nutella e leitinho. Naquele tempo era leitinho. A galera, tudo ali sentado comigo, era leitinho, né? Então teve uma que falou assim: nós não precisamos conhecer o diabo, precisamos conhecer Deus, porque os canadenses conhecem as notas falsas de dólar, conhecendo bem as verdadeiras. Quando eles conhecem tantas verdadeiras, quando vêm as falsas, eles discernem. E eu falei: você nunca lutou contra o diabo, sua patricinha de igreja de rico. No dia que tu subir uma favela, pegar uma casta demoníaca, no dia que tu pegar um Exu tranca-rua com mais uns 500 capeta no couro, você vai parar com esse seu discurso leitinho com Nutella, minha irmãzinha, e você vai falar: eu preciso conhecer o cão, porque o cão não tá de brincadeira. A gente ouve isso, irmão. Quer aparecer, rapaz. Isso aí, rapaz. Ô, meu irmão, tá com tempo, hein, irmão? Vai orar, irmão. Vai aprender a pregar, para quem quer conhecer o diabo. Eles esquecem que a primeira atitude que Jesus tomou após ser batizado foi sem estar com o diabo. Parou para pensar nisso? O Filho de Deus não fez um milagre, não curou ninguém. A primeira coisa que ele fez após ser batizado foi ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para confrontar o diabo. Ou seja, antes de ver a face de Deus, ou de fazer tudo que tinha que fazer, ele foi se encontrar com o cão. Para quê? Para vencer o cão. Se você não consegue vencer o diabo, não adianta você ficar procrastinando uma batalha espiritual. Não, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo não vai me deixar passar por isso. Vou te dar uma notícia boa. Quando você estiver pronto, o Espírito Santo vai te levar para o deserto para você ter o seu confronto com Satanás. Você vai ter. Todos que não conseguem vencer Satanás é porque ainda não foram para o deserto confrontar Satanás. Se Jesus, que é o modelo, fez assim, por que você e eu não? Não, mas ele na cruz... Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua experiência, seu chamado, seu dom, a sua batalha. Se você não consegue se vencer, você não vence mais a ninguém. Se você não consegue vencer a si próprio, você não vence a ninguém. Vamos lá. Então, nós vamos entender que o contexto é humano, é familiar, é social. As ciladas são métodos, tramas, armadilhas, maquinações e ardis. Contra o quê, pastor? Isso aqui é contra o quê? O que é trama, armadilha? Esse método é para quê? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 5. Porque andando na carne, 2 Coríntios, segunda porque é epístola, então pode ser segunda, não pode ser 2 Samuel, porque Samuel é livro, então é segundo, tá bom? Reis também é livro, então é segundo, é primeiro, Samuel primeiro, Reis primeiro, Crônicas primeiro também, as Crônicas, o livro das Crônicas de Israel. Então não é primeira Crônicas, é primeiro Crônicas. Aqui eu estou revestido de professor, então como professor eu desço a lenha. Vamos lá. Segunda epístola ou carta aos Coríntios, 10, 3 a 5. Então vamos lá. Glória a Deus. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento acraseado para obediência de Cristo. Vamos entender agora esse texto do apóstolo Paulo. Vou ter que apagar aqui, Jesus. Eu amo, mas eu tenho que arrumar um quadro do tamanho do Maracanã. Mas vamos lá. Vamos entender o contexto do apóstolo Paulo aqui, queridos.
Olha, eu quero passar com vocês algumas coisas importantes. Primeiro, Paulo, no verso 5. Primeiro, verso 4. Preste atenção, Paulo fala de prisão e cadeia. Aonde, pastor? Aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia são assim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Do grego, essa palavra fortaleza, ela é, meu Deus, ela é sinônimo. Traduzido por fortalezas, mas no grego, prisão e cadeias. Paulo conhecia bem isso aqui. Quando Paulo fala de prisão e cadeias, assim, para destruirmos prisões, cadeias. Aonde? Quais são fortalezas? Em cima de quê? Essa prisão, essa fortaleza é o quê? Na mente, na alma humana. Destruindo, agora vamos usar conselhos e toda altivez. Agora preste atenção aqui. Aqui é o verso 4. E agora o verso 5. Paulo usa conselhos e altivez. O que são esses conselhos que Paulo está trazendo? Qual é o contexto de Paulo? Paulo está falando sobre questões antagônicas ao seu ministério. E o ministério de Paulo é apostólico em batalha espiritual, porque é uma pessoa que é apóstolo por o mundo todo, ele vai entrar em territórios ao qual ele vai ter que lutar regionalmente pelas almas daquele território. Quando uma igreja se instala em uma região, e ela é nova, ela é noviça, ela vai entrar em guerra com as regiões, ela vai entrar em guerra com aqueles espíritos malignos que estão ali se alimentando daquela ambiência, se alimentando daquelas almas, se alimentando de tudo que está lá. Então vamos compreender, a prisão, a cadeia, é aonde? São fortalezas na mente e na alma. E aí Paulo diz, conselho e altivez, que são conselhos e altivez? Contra quem? Ele coloca isso contra o conhecimento de Deus. Conselho e altivez versus conhecimento de Deus. O que significa isso? Conselho e altivez, queridos, tem a ver com, agora vamos lá, ego. E conhecimento de Deus tem a ver com o quê? Espírito Santo. Se estamos falando do apóstolo Paulo, nós vamos para Gálatas, no capítulo 5, e vamos ver se Paulo está falando disso mesmo. Gálatas, no capítulo 5, eu com minha Bíblia novinha aqui, está uma benção. Gálatas, no capítulo 5, olha bem, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, conselhos e altivez, conhecimento de Deus, ego e Espírito Santo. Para que não possais fazer o querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, tal, mas o fruto do Espírito. Olha bem que Paulo está dizendo que em nós há uma guerra entre o ego e o Espírito Santo. E aí é que entra justamente a percepção de que quem vence em nós essa batalha, quem está ganhando em nós essa batalha, quem é que vence em você, o seu ego ou o Espírito Santo? Agora, antes de nós falarmos de ego, agora vamos levar o que Paulo está falando, voltando aqui novamente a 2 Coríntios. Vamos reler o que Paulo diz no verso 5. Destruindo todo conselho e altivez, que luta contra o conhecimento, que luta contra o Espírito. Vamos colocar aqui, ó, só como referência, Gálatas 5, 16. Que luta contra todo o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Gente, vocês estão comigo? Eu falei que o negócio aqui ia ser profundo. O que é todo o entendimento, pastor?
Estou construindo. Calma, no início é chato. Fica comigo. Conhecimento é construção, não é download, não. Conhecimento não tem um download zipado, não. Você tem que, eu estou construindo, você tem que vir comigo, entender a passo. Lá na frente você vai ficar assim, oh, meu Deus. Agora estamos só botando aqui o cimento ainda, virando a massa, botando o tijolo, daqui a pouco o muro está pronto. Calma que a gente vai chegar lá. Agora, vamos entender o que é levar cativo. Cativo significa aprisionado, escravizado, significa preso, cativo. Mas o que nós vamos levar cativo? Agora que vem interessante. Todo entendimento, toda interpretação, que mais? Toda compreensão. Agora vai começar a ficar legal. Como é que é? Levar cativo o quê? Todo entendimento, toda interpretação e toda compreensão. De quem? Nossa! Devemos, olha o que Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Fortalezas o quê? Principados, potestades? Não. Onde? Nas regiões celestiais? Não. Onde estão as fortalezas? Aqui e aqui. Para destruir as fortalezas. Aqui e aqui. Anulando nós todo conselho e altivez que está onde? Aqui e aqui. Vocês estão compreendendo? Que mais? Porque nós temos que levar cativo todo entendimento, toda interpretação, toda compreensão. Por quê? Porque tudo isso, na verdade, não vem de Deus. Tudo isso é um subproduto do ego. O ego é a sua construção, ou é a autoconstrução de quem eu sou, e a minha referência de quem é o Zé Maurício, o que ele significa, o que ele é, a importância dele para a igreja, para a família, o que ele é para a sociedade. O meu ego, ele diz quem eu sou. O meu ego é o arauto anunciante, chegando vossa majestade. Leopolda, Catarina, Vitória, Amância, barará, 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 barará. É o ego. O ego é ele que traz todo o entendimento, toda a interpretação e toda a compreensão. Por que brigamos por doutrina? Porque o ego traz um entendimento, uma interpretação, uma compreensão, e ela não é igual para mim e para você. E quando você entende diferente da minha compreensão, do meu entendimento, da minha interpretação, a gente briga. Por que a gente briga? Porque os nossos egos querem saber quem é o certo, quem é verdadeiramente correto, quem é aquele que vai ganhar, quem é aquele que está com a verdade na mão. Só que o ego não sabe ou nunca soube que ninguém é dono da verdade. As pessoas são guiadas pela verdade, ninguém retém a verdade, mas o ego não sabe disso. Então ele pega o entendimento que é dele, a interpretação que é dele e a compreensão que é dele e dana a brigar com todo mundo, porque ele é ego. Só quem entendeu, dá amém. Levar cativo tem que prender. Tem que escravizar, tem que eliminar as armas, todo o conselho e altivez que está contra a revelação do Espírito Santo de Deus. Esse sim tem a verdade, esse sim traz a verdade, esse sim nos coloca na verdade, esse sim nos corrobora a verdade. Pegou aí? Aleluia. Pode dar rajada de língua se quiser. Eu gostaria de dar aqui, mas eu não posso perder minha percepção. Estou focado aqui. Estratégias espirituais para tempos de guerra. Você acha que Satanás vai aparecer hoje, soltando fogos 12 por 1 nesse mundo? Você acha que verdadeiramente o príncipe das trevas, ele vai trabalhar com truculência, com carro de combate? Você acha que hoje ele vai colocar demônios, espalhar demônios na face da terra para criar caos? Não!
Isso é coisa do Apocalipse. Lá ele vai ter que fazer porque vai entrar em desespero. Mas, por enquanto, ele usa você. Eu não. Que, rapaz? Eu que? Tu não me conhece? Como me usa? Me usa. Eu sou, rapaz, eu sou profeta, rapaz. Eu sou homem de Deus, rapaz. Eu sou o quê, rapaz? Tu tá pensando que eu sou mulher de Deus, tu não me conhece? Como tu vem dizer assim que me usa, me usa? Tá bom, tu é melhor que Davi? Tu é melhor que Sansão? Tu é melhor que Salomão? Tu é melhor que Gideão? Tu é melhor que Moisés? Tu é melhor que Pedro? Se você for melhor que um desses, eu retiro o que eu acabei de falar para você. Mas se você não é melhor do que nenhum desses, o diabo usa o teu ego. O diabo usa o seu ego. Profeta, cantor, pregador, blá, 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 bli, 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 blá, 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 blu, blu, blu. Você tem ego? Tem? Claro que tem. Você está vivo? Então você tem uma interpretação sua, você tem um entendimento seu, você tem compreensão sua. E isso é flagrantemente. Você flagrantemente, é uma pessoa que vai se sabotar a qualquer momento. A qualquer momento podemos nos auto-sabotar. Você entende isso? As fortalezas, prisão, cadeia da mente humana, ou seja, isso nos aprisiona. Esse deve ser o entendimento que você precisa ter. Você é alguém aprisionado. Oh, aleluia. Eu gosto quando eu começo a sentir que eu estou chegando no mapa da mina. Quando eu sinto que eu estou chegando no mapa da mina, vai me dando uma alegria, vai me dando uma ebulição. Falei, ô Jesus, estou chegando rápido. Estou chegando onde eu quero. Oh, meu Deus. Preste atenção. Autoengano. O que é isso, pastor? O autoengano é quando você se convence que o que você sabe é toda a verdade, que o que você sabe é a única verdade e o que você construiu é a verdadeira verdade de tudo. E a partir disso você vai dizendo assim, isso é verdade. E você começa a fazer o quê? Você entra no estado de autoengano. E é tudo que Satanás quer na vida do ser humano. Porque ele fez isso com Eva. Lembra? Não é assim que Deus disse? Que vocês não podem comer da árvore nem tocar? Não, não. Deus disse que se nós comêssemos... será? Eu acho que ele quis enganar vocês. Não é bem assim, não. Eu fui criada na igreja. Eu nasci na igreja. Eu sou batizado desde 5 anos de idade. Parece que a pessoa pensa que ter carteirinha de igreja dá ela a sapiência, profundidade da riqueza presbiteriana, todo o conhecimento da Batista, e a profundidade da Assembleia de Deus, os metodistas congregacionais, não nos esqueçamos destes, profundidade das riquezas e das teologias de Calvino, de Armínio, as metodologias de Wesley, blá, blá, blá. Gente, na boa, sabe? Entendimento, interpretação, compreensão, autoengano, Satanás bate palma. É para aplaudir de fé, inferno. Aplaude de fé, inferno. Autoengano desse povo. É para aplaudir de fé. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão rindo? Vocês não riem, não, gente. Coisa séria. Eu devia estar chorando e não fazendo você rir. Isso aqui me desanima todo dia. Todo dia eu fico, Jesus. Que desânimo, Pai, com esse povo. Me sinto um pouco Moisés, dadas as proporções, né? Não vou nem comparar eu com Moisés, pelo amor de Deus. Ou Moisés comigo, coitadinho do Moisés. Não tive 1% da vida dele, dificuldade da vida dele. E aí Paulo fala o seguinte, tem que levar isso tudo como, irmão? Cativo, escravo. Você entende? Mas como é que é isso? O que é esse autoengano? O autoengano autossuficiência. Mas quem é a pessoa que tem autossuficiência? Ezequiel 28. Vamos ver lá um tal de
Vamos lá no Ezequiel 28. Procurar um texto aqui de um amigo aqui. Amigo não, Deus me livre, inimigo da minha alma. Ezequiel 28, 14 a 17. Tu eras querubim ungido da proteger, te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio, te encheu o interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque você se entendia bonito, se interpretava poderoso, se compreendia o melhor, e corrompeste a tua sabedoria. O teu ego acabou com o Espírito Santo. O teu ego acabou com a tua. Preste atenção, anjos são criados, são espíritos ministradores que saem de Deus. O teu ego matou. Por isso que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo: não extingais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Se acaso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais vossos corações como os vossos pais em Meribá. Você entende? O ego contra o Espírito Santo, a carne contra o Espírito. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhe para ti. Oh, aleluia. Agora vamos para Isaías, vamos retroceder um pouquinho, para dar uma ré e vai para Isaías agora, dá uma resinha para Isaías. Isaías 14, vamos corroborar. Vamos lá. Isso sim é pior do que doença, pior do que pandemia, essa pandemia chamada Satanás, ego de Satanás. Isso sim que a gente devia lutar muito para terminar a nossa vida. Isso aqui é contagioso, isso é contagioso, meu Deus do céu. Ô, Bíblia Nova, que bênção. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, com teu ego, eu que estou dizendo, e tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das... A palavra estrela aqui, gente, são anjos, tá? Não são estrelas no sentido astrofísico. As estrelas aqui no hebraico, na poesia hebraica, estrelas são anjos. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do norte, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu Deus. Aí no 15 diz, e contudo, serás levado ao Sheol, ao inferno, e ao mais profundo abismo. Soberba, altivez e arrogância. É o que mata a gente. Soberba. Vamos escrever para nós não esquecermos. Soberba. Altivez e arrogância. Conhece alguém com esses 3 itens de fábrica? Conhece isso aqui? Soberba, altivez e arrogância? Talvez você diga assim, conheço alguém. Preste atenção, antes de conhecer alguém, se conheça. Eu vejo em mim. Tem medo de dizer não, irmão. Eu vejo em mim. De vez em quando vem uma soberba, vem uma altivez, vem uma arrogância. Por quê? Eu tenho que levar cativo o meu entendimento, minha interpretação, minha compreensão, porque o meu ego tem que ser tratado pelo Espírito Santo, porque é uma estratégia espiritual de Satanás em tempos de guerra, me corromper, me arrebentar. Porque se eu não levo cativo, toda pessoa que não leva cativo o entendimento, a interpretação, a compreensão e o ego, ele é alvo fácil para o auto-engano, autossuficiência, soberba, altivez e arrogância. Vamos lá? Vamos entender isso aqui, queridos. Vamos compreender isso aqui. Deixa eu apagar. Infelizmente. Assiste o vídeo de novo. Você volta lá, assiste o vídeo. Opa, aleluia. Aí você volta aqui. Sala de aula.
Gente, o ego é a nossa autoimagem. É a autoimagem que temos de nós mesmos. Eu gostaria de aconselhar vocês a um exercício da psicoterapia, a psicanálise. Toda vez que vocês forem dormir, faça um exercício. Vá lá, deite-se na cama e pense em você fora de você. Fiquem tranquilos, não é budismo, não é nova era, que crente tem um medo. Calma, calma. Isso é um exercício de autoimagem. Deita lá, fecha teu olho, se acalma, respire, pense em você. Se veja, veja o seu rosto, veja você com uma roupa, mas veja você do outro lado da rua. Veja você lá na outra calçada. E você se observe em você mesmo. Pegue o seu dia e retroceda. Retroceda seu dia. Comece a se observar. Isso é um exercício de autoanálise. Comece a ver o que você falou para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa. Comece a observar a sua linguagem corporal quando recebeu a notícia ruim. Comece a lembrar de você adorando na igreja ou prestando atenção na mensagem. Eu quero que você seja observador de si mesmo. Sabe de uma coisa? Você vai começar, cada vez que você está no primeiro momento, você não vai chegar. Nós somos tão egocêntricos que no primeiro momento você não vai ver mal nenhum em você. Normal. Sou uma pessoa normal. Normal, faço o que todo mundo faz. Sabe por quê? O teu olhar é um olhar de complacência. Você está no auto-engano. E quando você está no auto-engano, você tem complacência de si próprio. Você tem pena de si próprio. Tem misericórdia de mim, ó mim. Eu mesmo. Então você não vai enxergar no primeiro momento que você deu uma resposta áspera para alguém porque estava com raiva, irritado, irado. Você não vai lembrar que você olhou com um olhar de desdém para uma pessoa. Você não vai lembrar, porque para você é tão natural ser assim, porque o teu ego diz que soberba, altivez e arrogância faz parte de você. Entendeu? Sabe, esse momento é de você começar a contemplar isso aqui, ó. E aí, você vai cair onde Davi caiu depois que pecou com Betseba e foi confrontado pelo profeta. Vixe! É a hora que você começa a entender que essa imagem que temos de nós mesmos, conflitando o eu com o id, ou seja, desejos carnais, desejos intrínsecos, desejos do mundo. Quando você começa a ver, isso aqui é freudiano, tá, gente? Quando você vê que você tem auto-engano, autossuficiência, soberba, altivez e arrogância, você, cada vez que você fizer um exercício, você vai ter que parar para chorar e pedir perdão a Deus. Só que entenda, cada vez que você entra nesse contexto e se vê assim, eu vou dizer algo para você, é um momento que você está levando cativo toda a altivez, toda a arrogância, toda a soberba. É o momento que você está justamente prendendo. É o momento que você está agora fazendo o quê? Ó? Você entendeu? As armas da nossa milícia não são carnais. Armas da nossa milícia são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Todo o conselho, agora eu vou falar de conselho aqui. O que é conselho? Conselhos são informações de fora. São informações e formações externas. Conselho é aquilo que vem de fora, habita a sua mente, entra na sua mente, invade a sua mente, não pede licença, porque nós não temos o capacete da salvação, voltamos ao texto original, não temos o elmo do soldado que Paulo está trazendo como soldado romano. E aí o que acontece? Você recebe conselhos diariamente. Eu? Todo dia você recebe um conselho. Todo dia. Todo dia. Como que eu recebo conselho? Cada
informação. Isso aqui é um processo... É um processo cognitivo. Vou te explicar como entra esse conselho em você. Coronavírus, matou. Chegou a 300, hein? Olha aí, tá matando, hein? Mais um matando. A violência no Rio de Janeiro mata, bala perdida, agora pegou, matou. Ixi, desemprego. Ixi, ó, tem aí o maluco aí do bairro que tá matando todo mundo. Ixi, ó, o presidente vai botar o exército na rua. Ixi, todo conselho que invade faz com que você faça o quê? Entre em estado de cognição e forme uma informação através do seu ego. Você vai criar uma informação a respeito do que você está vendo o mundo agora. Então, a nossa percepção de mundo é uma percepção externa. Já notou que o crente, ele prefere a visita de um anjo do que ouvir a voz do Espírito Santo? O anjo está fora, o Espírito Santo está dentro, mas ele prefere ouvir uma visita, ele prefere Miguel do que o Espírito Santo. Ele prefere Gabriel que o Espírito Santo. Ele prefere qualquer raio de anjo lá fora do que o Espírito Santo dentro dele. Porque ele é viciado em conselhos, ele é viciado em ser mantido, a sua manutenção é externa. Não tem o hábito de ter a manutenção interna. Por isso que vem soberba, altivez, arrogância. Por isso que o texto diz, levando cativo todos esses utensílios e colocando a obediência a Cristo. Nós preferimos dizer, eu vi um anjo, apareceu um anjo para mim, e o anjo falou, do que você falar assim, eu ouvi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse para mim, não é bem assim, calma. E o Espírito Santo disse para mim, ei, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Você está entendendo isso? Sabe, quando você é levado pelos seus autoconselhos e o conselho torna-se você cognitivo, a cognição faz com que você perceba e reaja. Ação, reação, ação, reação, ação, reação. Toda ação gera uma reação, o inverso proporcional que gerou. Então você age, reage, age, reage, age, reage. Então você passa a ser uma pessoa... Tudo que Satanás quer na vida do ser humano é que o ser humano seja reativo. Ser humano gosta... Satanás gosta de dois tipos de pessoas, os reativos e os proativos. E Satanás odeia os assertivos. Vou explicar isso já. Então você, por ser um ser cognitivo pelos conselhos que vêm de fora, conselhos externos, você se torna uma pessoa reativa. E qual é o problema da pessoa reativa? Ela só tem as mesmas armas para reagir. Ou ela reage com a soberba, ou ela reage com a altivez, ou ela reage com a arrogância, ou ela reage com o auto-engano. No auto-engano tem o quê? Aí no auto-engano tem medo, traumas. Aleluia! Tem o quê? Negações. Ih, olha aí, maravilha! Então, no auto-engano tem negações, medo, traumas, rejeições. Vocês estão entendendo? Dá um amém quem está comigo aí. Quem está me acompanhando, dá um amém, por favor. Em o nome de Jesus, como diria o irmão R.R. Soares. E aí você tem quem aqui? Sansão, Saul, Davi, Salomão, Gideão, Elias, Judas, Pedro. Ó, quanta gente boa caiu nisso. Repito, Sansão, Saul, Davi, Salomão, Gideão, Elias, Judas, Pedro. No mínimo. No mínimo. Tá bom? No mínimo. Você entende que é um jogo de xadrez? Para que Satanás quer bazuca, meu filho? Ele pode te implodir. Nos 3 primeiros séculos, Satanás tinha que destruir os cristãos por fora, porque eles não aceitavam conselhos externos. Os cristãos dos primeiros séculos prefeririam morrer do que ter a cognição do conselho externo, porque eles tinham o Espírito Santo dentro deles.
Então, todo conselho vinha do Espírito Santo. E quando você tem o conselho do Espírito Santo, você não tem a cognição reativa do medo. É o que está acontecendo na igreja agora, nesses momentos de pandemia. A cognição da igreja, dos crentes hoje, é a da reação do medo, porque o auto-engano e a autossuficiência está trazendo elas a entrarem em negações, em medo, trauma e rejeição. Eu rejeito o poder de Cristo. Eu prefiro ficar em casa. Eu rejeito o poder de curar. Eu rejeito o poder de declarar o profético. Eu rejeito uma atitude que não seja a que todo mundo está tendo, porque o meu conselho vem de fora. Fique em casa. Só um exemplo. Só um exemplo. O bichinho aqui está fazendo checkmate em todo mundo. Em mim, não. É ruim. Checkmate. Mais um. Próximo. Checkmate. O próximo. Checkmate. Não começa nem o jogo. Bem que joguei minha caneta fora. Não começa nem o jogo. Já tá ficando sem graça, enfadonho para ele. Estou dando um exemplo, irmãos. Só estou demonstrando a vocês o que hoje está ocorrendo. Conselhos externos geram justamente tudo isso que a gente está falando aqui. Comece a pensar nos eventos ao seu redor nesses últimos 20 dias. Comece a fazer uma autoanálise de como você está vivendo, com medo, sem dormir, preocupado em morrer, preocupado com a doença, preocupado com uma série de coisas. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo com a sociedade brasileira e mundial. Eu tenho usado uma palavra, desculpe eu falar mantra, porque a palavra mantra é sânscrito, né? É de origem hindu. Mas eu tenho usado como mantra. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. Sabe por quê? A minha cognição tem que valer isso. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. Isso para o meu cérebro é ouro refinado. Isso para a minha mente é um autoajuste de recognição, porque a Globo, as empresas dizem crise econômica, crise coronavírus, histeria social, mas a minha mente fala assim, não, eu estou em Cristo, eu estou em Goshen. O Egito está com as 10 pragas, mas Goshen está com a mão de Deus. Então, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Medo. Rejeição. Abandono. Violência. Humilhação. Aí o medo traz o quê? Traumas. O que os traumas fazem? Condicionamento negativo. O que ocorre, então, nesse padrão de traumas? A falta de fé / confiança. Vamos lá agora ver aqui o nosso diagramazinho. O medo. O medo ele é fruto de rejeição, abandono, violência e humilhação. Todos esses elementos psicológicos, psicossociais provocam em você o quê? Medo. Muitas pessoas nesse momento não estão reagindo porque têm medo. O medo de abrir igreja, o medo de ser infectado, o medo de estar errado, o medo de dar errado, o medo de ser humilhado, o medo de ser rejeitado, o medo da minha opinião na família. Então eu calo a boca, eu prefiro calar. Medo. Medo, rejeição, abandono, violência. Porque se eu fizer algo, eu posso ser rejeitado, minha família me abandona, eu me sinto humilhado. Medo. Porque o teu ego precisa da aceitação das pessoas. Satanás conhece tudo isso, gente. Aí eu venho que me provoca, o medo provoca traumas. E os traumas provocam medos. Ó, é uma reciclagem. Um provoca o outro. Aí eu tenho um condicionamento que é sempre negativo.
Gente, a pior coisa que tem é você lidar com pessoas críticas. Tem gente que não sabe conversar com você sem falar 10 palavras não criticando alguém, uma instituição ou uma pessoa. Ela, na própria igreja, ela se alimenta da palavra da igreja, do louvor da igreja, da ambiência da igreja, mas ela critica o pastor, ela critica a igreja, ela critica a ambiência, ela critica o louvor, ela critica umas... Ai, porque a gente tem... Meu Deus do céu, porque o culto acaba tarde. Meu Deus do céu, o louvor é muito alto. Meu Deus do céu, o pastor prega muito. Ai, os irmãos aqui não sei o quê. Tá muito calor, esse ar não funciona. A igreja tá muito longe. Essa rua tá muito perigosa. É porque... Gente! Meu Deus! É um condicionamento negativo. Você compreende isso? As pessoas, elas não estão mais enxergando, por isso que eu digo, faça o exercício antes de dormir, faça uma autoanálise, veja o seu dia, peça o seu cérebro, ele sabe fazer isso, tá? O seu cérebro, ele pode fazer, ele rebobina isso para você. Desculpe, eu sei que é velho rebobinar, mas o seu cérebro, ele volta lá ao start, ao play, o primeiro segundo, o primeiro frame do teu dia. Então você vai ver que esses traumas de medo transformam em condicionamento. E aí o que acontece? Por eu ter traumas e medos, eu provoco um condicionamento negativo que ele é o quê? Muitas vezes violento. Há pessoas, a palavra criticar, ela não é pejorativa, mas na maioria das vezes é usada de forma pejorativa. E a gente entende que uma pessoa que nos critica ou critica algo, ela sempre está usando o quê? De violência psicológica, de violência social, de violência dos sentimentos. Você entende isso? Amém? Só dá um amém, por favor. Aí esses traumas fazem o que em mim? Falta de fé e confiança, gente. Esses traumas, que é um condicionamento negativo, que gera violência, me gera também falta de fé e confiança. Reparando na força do vento, Pedro começou a afundar. E disse, Senhor, salva-me! E Jesus, tomando pela mão, disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava rompendo medo, mas eu tenho traumas, porque eu tenho um condicionamento negativo. A gente não sabe qual trauma tinha em Pedro, mas levou ele à falta de fé e confiança. E as estratégias espirituais justamente a nos levar a este medo, a esse trauma, a essa falta de fé. O que está acontecendo com a igreja hoje é isso. A igreja está com medo porque ela foi muito tempo rejeitada, ela foi abandonada. Isso é uma psicologia da sociedade. A igreja, apesar de ter crescido, ela não lidou com seus problemas do passado. Ela não lidou com seus problemas da virada do século XIX para o XX. Ela ainda não lidou, ela não conseguiu lidar com seus... A igreja precisa parar para fazer uma autoanálise de si no Brasil. E ela saiu de uma perseguição, de um coitadismo, para uma posição de elite agora. Artistas querem ser crentes. Prefeitos são crentes, governadores são crentes, presidente da República diz que é crente. Olha quanta gente crente, artistas ou globais crentes, músicos crentes, gente famosa crente. Ela sublimou, ela saiu de um status de perseguição, ela saiu de um status de indiferença, de deboche, rapadura preta, crente do quente, né? E outras coisas mais, de ser apedrejada, tacar pedra no telhado, de buzinar, botar carro de som na porta da igreja. Talvez você nunca pegou isso, mas se você é da geração mais antiga, sabe. Do preconceito na igreja na rua, do preconceito com crente na vizinhança. A igreja pulou disso, pum, e foi para o status que é hoje. Só que ela não tratou a sua rejeição, o seu abandono, a sua violência, a sua humilhação estatal, ou o seu abandono social. No caso da igreja. Ela saiu disso sem se tratar. É o rico que tem muito dinheiro, mas é infeliz. Por que ele é infeliz? Porque ele é rico hoje, mas antes foi pobre, passou fome, passou humilhação, foi surrado. Então ele saiu da pobreza, da miséria para ser um bilionário, só que não lidou, não houve transição. Ele não teve a transição da pobreza para a riqueza. Então há um vácuo entre a riqueza e a pobreza. E ele tenta preencher com a sua riqueza uma série de coisas que não são preenchidas com seus traumas. Ele precisa tratar os traumas. Você entende porque Laodiceia vai dizer, sou rica, abastada, nada me falta? E o Senhor dirá para Laodiceia, tu és miserável, pobre, cega e nu. Dá um amém quem está entendendo.
Tá bom, gente? Esse é o quadro. Este é o quadro que estamos hoje. Vocês estão entendendo onde está a estratégia espiritual? Pastor, como vencer isso? Como a gente consegue sair disso? Vamos lá, rapidamente, para terminar minha live. Meu Deus, 1 hora. Vamos lá. Como é que eu saio disso, pastor? E agora? Como é que podemos sair disso? Ah, como sair disso? Tem como? Tem como a gente sair desse negócio? Tem. Primeiro, a sua alma deve estar em Cristo. Vamos lá, primeiro tópico. Alma em Cristo. Abra aí Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, o vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo, ou se entregou a si mesmo, em outras versões. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Alma em Cristo, ok? A minha alma deve estar em Cristo. Por quê? Porque eu preciso ser nova criatura. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Vamos lá? 2 Coríntios. Volta. 5. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Nova criatura, sem trauma, sem medo, sem auto-engano, sem autossuficiência, sem arrogância. Ainda, Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. Que mais? A nova criatura me leva a uma... Opa! Transformação. Preciso de transformação. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nova criatura, gente, não é que foi na frente, não. Quem quer receber Jesus? Eu, Jesus. Amém. Glória a Deus, você foi à frente. Recebeu Jesus? Foi à frente na igreja, numa célula, numa congregação? Não importa. Foi à frente. Maravilha. Amém. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos, diante do Pai. Então você confessou, mas você ainda não é nova criatura. Você só recebeu Jesus como Salvador. Você precisa colocar sua alma em Cristo a partir de agora. Você precisa morrer, e você não morre de um dia para o outro, não. Querendo ou não. Depois, para você se transformar numa nova criatura e ver que as coisas velhas estão se passando. Por fim, você vai ser transformado ou transformada. E aí nós vamos aqui ver isso em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual nos tirou das potestades... Eu gosto da versão antiga que diz: ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, o qual nós temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. A palavra remissão significa pagar uma dívida, remir você de uma dívida. A remissão da existência, a remissão dos pecados. Tirar você de processos negativos e de passado. E aí vamos para o 21.
A vós também, que em outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Gente, isso aqui é importante. Há muitas pessoas na igreja que ainda são inimigos do entendimento. Toda pessoa que é rebelde, toda pessoa que diz, não, eu não sou rebelde, eu só quero saber das coisas, você tem que levar a tua obediência cativa a Cristo. Você não tem que se rebelar e questionar, você tem que perguntar a Jesus se está certo. Aprenda a não questionar, aprenda a perguntar ao autor, consumador da fé, o que é verdade e a vida. Isso está certo? Ah, tá. Quando você pergunta para Jesus se está certo, você não tem que confrontar ninguém, nem liderança, nem pastor, nem ninguém, porque ele te responde. Você não vai lidar com o ego do pastor, você vai lidar com o eu divino de Cristo. Esse é o teu problema. Você questiona muito. E questiona a pessoa errada, que não tem a condição, porque ele também tem as suas afirmações. Ele ou ela também tem as suas limitações. E ao invés de você perguntar para Cristo se está certo, você vai perguntar, por que faz isso? Por que tem que dar dízimo? Por que tem que vir na igreja? Eu não acho isso certo. Eu não entendo bem assim. Na minha cabeça, sabe, as pessoas tá entrando num papo com a serpente. Não é para o pastor, não é para o líder que você tem que perguntar isso. Você tem que perguntar para Jesus. Jesus, é certo isso? Esse negócio de ir na igreja todo domingo é certo, pai? Senhor, responde aí. Eu tenho que entregar dízimo mesmo? Isso é coisa da lei. Eu sou templo ou eu sou igreja? Eu sou os dois, eu não sou nenhum dos dois. Quem eu sou? Satanás ama quando você diz, eu sou templo. Igreja somos nós. Satanás ama quando você faz isso. A estratégia dele é essa. Isso aí, yes! Mais um no meu exército. Mais um para bater. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Mais um no meu exército. Uhul! Yes! Tá ligado? Você tá ligado? Bom, porque meu irmão, eu já fui rebelde. Tive que me arrepender profundamente, porque rebeldia como pecado de feitiçaria. E eu não era rebelde a pastor, a denominação, não. Eu era rebelde a Deus. Porque Deus coloca os líderes sobre as nossas cabeças. Ah, mas eles são falhos, eles mentem, eles vão pagar por isso. Eles vão responder por isso. Todo engano, todo erro, toda falha de caráter, eles vão responder por isso. Mas quanto a você, seja obediente a Cristo. Entra no pacote de transformação. Você entendeu? Quer mais? Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler esse texto muito maravilhoso. Filipenses 2, 1 a 11, para terminar. Satanás deve estar irritado essa hora. Aleluia. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, entranháveis, tá? Completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é seu propriamente. Ó o ego, ó o ego, ó o ego, ó o ego. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus e em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Uau! Como é que começou isso aqui? Como é que começou isso? Eu vou te explicar como é que começou isso. Vamos para Mateus. Estou usando Bíblia, tá? Não é o que eu acho, não, por favor. Mateus capítulo 4. Ah, aqui está o segredo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Aleluia! Teus dias estão contados porque vem aí, vem aí, vem aí, aí. Ah, Espírito Santo maravilhoso, engole ele. Mata ele, Espírito Santo. Acaba com ele, Espírito Santo. Suga ele, Espírito Santo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pão. Se tu és, olha o ego, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ele, porém, respondeu, ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, olha o ego. Ah, isso tu é homem mesmo? Se tu é mulher mesmo? Se tu é serva de Deus mesmo? Se tu é servo de Deus mesmo? Se tu é homem, se tu é pastor? Se tu é, ô ego, ô ego. Olha os pavões, olha os baiacus surgindo dentro da igreja. Olha os pavões e os baiacus. Vamos lá. Vou te mostrar quem eu sou. Então o diabo disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. Olha Satanás usando o Salmo 91, verso 10. Mexeu no ego. Ele ensaboou o ego, jogou aqui, falou, agora ele cai. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uau! Se eu fizer isso, Satanás, eu vou estar tentando a Deus. E eu não vou tentar a Deus. Eu não vou me lançar para aparecer. Eu não vou me jogar para anjo nenhum me segurar. Eu não vou tentar a Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe também os reinos do mundo e a glória deles. Foi lá para o pico do Himalaia, meu Deus. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Gente, eu estou falando pico do Himalaia, é um adendo meu, não está na Bíblia, tá? Pelo amor de Deus. O pastor falou que Jesus, Satanás transportou ele lá para o Himalaia. Não, eu estou dizendo, por favor. Então disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, o abandonou. Então o diabo foi embora e chegaram os anjos e o serviram. Você está entendendo? Dá um amém se você está entendendo. Agora olha que coisa linda que Jesus vai dizer lá em João 14:30. Jesus está tendo um diálogo com seus discípulos. Verso 30, ele está tendo um diálogo com os discípulos, ele está para morrer.
Aí diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Em outra versão, e em mim não há nada que seja dele. Se o diabo vier hoje, será que não tem algo que é dele aí dentro? Se Satanás passar pela terra agora em revista, como fez com Jó, será que não há em nós algumas coisas que pertencem a ele, como raiva, mágoa, rancor, abandono, tristeza, ódio, intolerância, ganância, ira, inveja, hein? Se somos de Cristo, temos que ser iguais a Cristo. Somos de Cristo porque ele é nosso, ou somos de Cristo porque nós somos dele? Somos de Cristo porque ele, por misericórdia, nos traz, ou somos de Cristo porque nos assemelhamos a ele? Os iguais se atraem. Por que será que você tem mais proximidade com o diabo do que com Jesus? Você diz: eu oro tanto, eu fujo tanto, parece que as coisas vêm tudo em cima de mim. Parece que quanto mais eu tento me aproximar de Deus, mais o diabo luta. Claro, ele não quer te perder. É uma estratégia dele. São estratégias espirituais. E ele está comprovando, neste momento que o Brasil está vivendo, que ele está vencendo esse jogo de xadrez contra nós. Ele tem vencido esse jogo de xadrez contra a igreja. Ele tem vencido essa batalha na mente contra a igreja. Ele tem conseguido muitas vitórias contra líderes, pastores. Aquele que não vive na prática do pecado, o diabo não lhe toca. Mas se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós. O contexto tem que ser lido em todo o contexto. Vamos entender, queridos. O diabo não toca quem não vive na prática do pecado. Mas quem vive na prática do pecado, o diabo toca. Por favor, não use a Bíblia de forma errada. Não use a Bíblia de forma equivocada. Use a Bíblia de forma correta. Isso é muito importante, gente. É importante que a gente entenda que é um jogo de xadrez. Cada vez que você tenta responder que você é de Deus, cada vez que você tenta responder que está em Cristo, é o teu ego novamente dizendo: não, eu não posso ser, eu não sou assim, nada, não, eu não sou, não aceito. Eu lamento por você. Lamento profundamente. Lamento profundamente você resistir até com a Bíblia, tentando usar a Bíblia para dizer que você está certo. Bem, queridos, paramos aqui, 1h17. Meu Deus, a hora passa voado. Maior é o que está em nós, tem que estar em você. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você não é nova criatura, ele não está em você. Se ele não está em você, você não é maior do que o que está no mundo. Não adianta você resistir. A sabedoria da palavra de Deus não vai deixar você subverter o texto. Não adianta fazer hermenêutica favorável a vocês. Não adianta. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Se você olhar para você, você vai ver que tem muita coisa velha em você ainda. Então você não está em Cristo. Se você não está em Cristo, nada em você é maior do que o que está no mundo. Leia João como um todo. Não adianta usar os textos de João, nem de Paulo. Por favor, gente, deixe o Espírito Santo te confrontar. Desista, se renda. Deixe o Espírito Santo te confrontar e mostrar quem é você. Senão você vai cair na estratégia espiritual dele. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos louvar o Senhor. Buscar o Senhor nesse momento e pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Que possamos dizer: Deus, me ajuda. Preciso melhorar. Preciso crescer. Preciso me arrepender. Preciso reconhecer, Deus. Preciso muito de Ti. Preciso muito de Ti. Mas muito, não é pouco não. Preciso muito, Jesus. Me lava, como disse para bancar o Pedro, me lava todo. Não lava só o pé, não. Lava tudo. Espírito Santo, tenha liberdade em nós. Tenha liberdade em mim. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa palavra. Nós não somos donos da verdade, porque a verdade não tem dono. A verdade é Cristo. E Ele
não é dono, não tem dono. Nós somos portadores da verdade. Nós somos portadores das boas novas. E como reconciliadores, como sacerdotes, como profetas, como aqueles que têm a mensagem da reconciliação, precisamos nos reconciliar contigo. Precisamos, Espírito Santo, buscar a tua presença de forma intrínseca, profunda, nos arrepender de pecados, de meios, de maneira, de ego. Precisamos nos colocar diante de ti. Precisamos vivenciar mais a ti. Precisamos nos transformar. Ajuda-nos, Espírito Santo, com humildade pedimos isso, tirando de nós toda altivez, toda arrogância. Eu, em nome de Jesus, peço que toda arrogância, toda altivez na minha vida seja retirada. Me ajude, Senhor, me ajude a ser alguém melhor, a ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, para que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo dentro de nós. Muito obrigado, te agradecemos, te exaltamos. Ser com o Brasil, ser com a igreja evangélica, ser com os líderes, ser com as igrejas, ser com o teu povo. Repreendemos todo o medo. Venha o seu amor sobre nós. Muito obrigado, te adoramos, te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, até amanhã, ao meio-dia. Deus possa abençoar você. Entre no vídeo de hoje de manhã, tem lá as contas. Estou vendo alguém falando assim, eu quero, como é que eu faço para doar? Hoje aqui, gente, é aula, é o CAT, não vou mexer, não vou misturar, tá? Os vídeos não. Entra no vídeo de manhã da oração com amor e intercessão, no dia 2/4, lá tem as descrições de como você pode doar, tá bom? As doações é só até amanhã. Depois da manhã, por favor, não doe não, tá? É só até amanhã, por favor. Muito obrigado, Deus abençoe. Fique na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom sono. Reparador, olha a autoanálise, hein? Vamos fazer o exercício, vou cobrar de vocês depois. Autoanálise da sua autoimagem, tá bom? Deus abençoe, paz!